Eu participava na outra modalidade. De 2005 para cá tive o convite de participar dessa modalidade de prato. Começamos em 2006 como iniciantes. E dali para cá, ficamos adeptos desse esporte que é muito, muito bom, um esporte tranquilo. E em 2007 tivemos o privilégio já de botar Tubarão no segundo lugar, com a equipe, né? A gente é uma parte da engrenagem. E a perspectiva desse ano, nossa, é botar Tubarão no primeiro lugar. Mas estamos no páreo. Minuto do Tiro. Apoio Cultural. São Cristóvão Materiais de Construção. Rua José Botega, bairro São Cristóvão, em Tubarão. Telefone 3626-6466. Muito bem, estamos de volta com o Sul TV Esporte. Lembrando que a próxima etapa do Catarinense acontece em agosto, na cidade de Pomerode. O Catarinense tira ao prato e a equipe de Tubarão segue brigando pela liderança junto com a cidade de Criciúma. Inclusive ontem à noite teve treinamento, pessoal que se programa todas as quintas à noite e também sábado, durante o dia, o pessoal faz o seu treinamento. Não só a equipe Tiro, mas todo o pessoal que gosta de participar do esporte aqui e que vem crescendo lá no Clube Caça e Tiro. Nosso assunto agora é o futebol profissional. Vamos falar do Catarinense 2009. E para enfrentar o Próspera nesse domingo no estádio Aníbal Costa, o técnico Griso vai poder contar com a maioria dos seus jogadores, algo que não vinha acontecendo há algum tempo, uma vez que por várias rodadas muitos jogadores estiveram fora por lesões ou suspensões. O único grande problema de Griso continua sendo o volante Wilson, que ainda não se recuperou. Desta vez, Griso vai poder escolher à vontade o time que entrará em campo neste domingo contra o Próspera. Quase todos os jogadores estão à disposição do técnico. As exceções ficam mesmo com o Wilson, que ainda não se recuperou da lesão que o deixou afastado há algumas rodadas, e o William, por causa de cartões amarelos. Rodrigo Silva e Alessandro voltam das suspensões, e a estreia de Adriano ajuda a completar o elenco. Já estou em totais condições, né? Já que eu já vinha jogando, acho que em termos de preparação física e de condição de jogo já está regularizada, então acho que não vai ter problema nenhum, já estou à disposição do professor, né? Esperamos aí domingo fazer um bom jogo, se a gente estiver em campo, para ajudar a equipe a conseguir os 3 pontos. Indo para o final do primeiro turno, a boa condição física dos jogadores e o baixo índice de lesões é visto como um fator positivo, já que o mínimo de jogadores entregues ao departamento médico pode causar dores de cabeça na formação da equipe, uma vez que ainda faltam opções para completar o elenco. Com 12 pontos, o Hercílio Luz espera que nesta rodada toda a classificação fique embolada. Se Juventus e Imbituba empatarem em Jaraguá do Sul, vai ser a chance do time tubaronense avançar algumas posições na classificação, se também fizer o dever de casa. Depois a gente fora de campo dá uma secadinha, né? Espera que a gente torce que o Juventus, o Imbituba, ele tropece, né? O empatezinho acho que seria bom para nós, para que a gente possa encostar no Imbituba. E está todo mundo confiante para o jogo desse fim de semana contra o Próspera. Esse Luz precisa da vitória e, se puder, fazer saldo e gols, que vai ser importante e pode decidir, inclusive, esse primeiro turno. Expectativa: jogadores retornando e o técnico Griso podendo contar com quase toda a sua força máxima. Quase todo mundo aí, só o Wilson e o William que vão ficar de fora, que não é tão pouco assim, mas em face do que vinha acontecendo nas últimas partidas aí, até que tá razoável. São 2 jogadores aí que podem ser substituídos ali, tem bastante opções ali para jogar como volante e como zagueiro. O Alessandro pode jogar nas duas, o Indião pode jogar nas duas, o Samuel pode jogar nas duas, então ali o Hercílio Luz vai se acertar e vai ter a sua força ofensiva máxima, inclusive com a estreia do Adriano Dutra, aí, o novo jogador que chegou aí, foi regularizado essa semana. E aí é aquela situação que muda um pouquinho. O Hercílio Luz passa não só a ter uma linha de frente bastante qualidade, como certamente vai ter opções no banco de reserva. Vai ter do meio para frente o Marcelo Castelli, o Rodrigo Silva, o próprio Adriano Dutra, o Fusca, o Bugrão, o Gabriel, que vem entrando em várias partidas. Então tem algumas opções para conseguir vencer essa partida contra o Próspera. E é importante, claro que todo jogo dentro de campo é difícil, é de uma equipe aguerrida, uma equipe jovem como é a equipe do Próspera, e vencer já é um grande desafio. Mas se o Luz tiver a oportunidade de fazer saldo de gols, é inegável que isso pode fazer diferença. O próprio
Próspera acabou levando 6-0 do Imbituba, que é o jogo que está fazendo a grande diferença no saldo hoje, né? Hoje o Imbituba tem tanta vantagem de saldo porque venceu um jogo por 6-2. Raras goleadas. 6-0, exatamente, 6-0. Então houve poucos jogos que teve 3 gols de diferença nessa divisão especial. E teve um jogo que teve 6, né? Então isso tem feito toda a diferença para o saldo do Imbituba. O Barcelona que venceu por 2-0 em casa, venceu o Concórdia, venceu 2-0 o Videira e venceu 3-1 o Navegantes. Sempre por diferença de 2 gols, né? Praticamente a diferença toda de um jogo da equipe do Imbituba com o Próspero. A briga no meio-campo vai ser acirrada, já está sendo. O Hudson entrou bem na outra partida, meio-campo eu digo, e nas alas também. O Hudson entrou bem, o Rodrigo Silva é uma das grandes opções, o Alessandro também entrou bem. Enfim, o técnico daqui a pouco vai ter dor de cabeça, uma boa dor de cabeça. Defensivamente ali tem o Indião, tem o Alessandro, o Samuel, o Adriano, que jogou essa última partida também, jogou bem. Meio de campo ofensivo tem o Adriano Dutra, que chegou agora, o Marcelo Castelli, o Rodrigo Silva. No ataque vai ter a opção do Renato aí, provavelmente a partir da última rodada do turno, naquele jogo contra o Imbituba, que pode ser um jogo extremamente decisivo. Pode decidir o título do turno, uma decisão que pode ser tripla, pode ter o Juventus, mais um time aí vivo na briga. Olha, tem muita coisa para acontecer. Olha, não, é claro. É imprevisível esse fim de primeiro turno. Né? Mas o Imbituba lá, o Ercílio Luiz conseguir chegar completo nessa partida com mais a estreia do Renato, passa a ter, ofensivamente, passa a não ter maiores problemas, não. É isso aí. Pedi para a produção colocar para a gente aqui que nós vamos preparar os jogos da rodada desse fim de semana. Essa rodada que é importante. É uma das rodadas que já vai encaminhar, inclusive, as equipes que vão brigar pelo título. Por enquanto, tem 5 equipes brigando pelo título desse primeiro turno. Vamos aos jogos desse fim de semana. E o Ercílio Luiz de olho, especialmente em 2 partidas. A equipe enfrenta o Próspera no domingo, às 4 da tarde. Tem Navegantes de Camboriú. Tem o Juventus enfrentando o Imbituba. Esse jogo é importante. A gente vê o resultado, confirmar. Esperar o empate é o melhor dos resultados para o Ercílio Luiz, no fim das contas. Tem Juventus e Imbituba. Outro jogo importante para o Ercílio Luiz é Porto e Concórdia, 2 equipes que também estão brigando. E tem o Videira e o Joaçaba também, que encerra a rodada desse fim de semana. Todos os jogos marcados para o domingo. Esse jogo, Porto e Concórdia, Juventus e Imbituba, não tem como pelo menos duas dessas equipes vão perder pontos. Se houver empates, as 4 equipes vão acabar perdendo 2 pontos. O Ercílio Luiz ele precisa vencer e golear. E der 2 empates, é uma maravilha para o Ercílio já na segunda-feira acordar próximo da liderança. Para o Ercílio Luiz, o que seria ruim nesse jogo Juventus e Imbituba, o que seria ruim mesmo, é uma vitória do Juventus, porque o Juventus, o Ercílio Luiz não pega mais o Juventus, não tem mais confronto direto, e o Juventus ainda vai fazer, desses 5 times que estão na briga aí, né, o Imbituba, o Juventus, o Ercílio Luiz, o Concórdia e o Porto, desses 5 times, só 2 vão fazer 2 jogos em casa ainda, que é o o Ercílio Luiz e o Juventus. Os outros 3 times vão fazer 2 jogos fora de casa. Então o Ercílio Luiz tem essa vantagem, vai fazer 2 jogos em casa. A tabela do Ercílio Luiz daqui até o final da competição não é ruim, é bem razoável, porque pega o Próspera em casa, que é um time que está fazendo uma campanha ruim, depois joga fora com uma viagem pequena, curta, né, que é para Camboriú, e depois joga em casa contra o Imbituba com confronto direto. Então, um empate nesse jogo do Juventus e Imbituba aí seria sensacional para o Ercílio Luiz, porque não faria o Imbituba estar com 3 pontos de vantagem, porque se o Imbituba chegasse com 3 pontos de vantagem hoje, teria muita vantagem de saldo. Seria difícil o Ercílio Luiz virar na última rodada, mas se for menos 3 pontos já está bom. E seguraria o Juventus também, o Ercílio Luiz já passaria o Juventus. É terrível seria a vitória do Juventus, não há mais confronto direto e aí não tem mais possibilidade. E o Juventus depois ainda vai ter mais um jogo em casa e um fora. Porque tem a possibilidade de um jogo com o Imbituba que que o Ercílio consiga vencer por 3-0. Ele tira 3 de saldo do Imbituba e ainda tem 3 a favor. Há uma diferença de 6. Mas só que o Juventus também, se acontecer do Juventus ganhar, o Juventus ganhou, é o pior dos resultados nesse caso aí, sem dúvida. Porque aí o Juventus vai se manter à frente desse Luiz. Então o Juventus só depende dele. Mas o Juventus também ainda tem o Concórdia pela frente. É por isso, o mesmo Juventus que tem 2 jogos em casa ainda para fazer, ele tem tem 2 jogos complicadíssimos. Os 2 jogos em casa do Juventus são muito difíceis, que é o Imbituba e o Concórdia. Então mesmo o Juventus que tem esses 2 jogos para fazer em casa, são 2 pedreiras. Vai jogar fora com o Navegantes. A tendência é que ganhe sem problemas. Mas 2 jogos em casa que vai ser difícil não perder ponto. Vamos aguardar o transcorrer dessa rodada e domingo todo o torcedor colorado convocado para o jogo 4 da tarde, Ercílio Luiz e Próspera. É o Clássico do Sul nesse fim de semana. Você confere aqui no Aníbal Costa e o Unissul TV Sport trazendo todos os detalhes na segunda-feira. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre o Campeonato Citadino lá de Capivari de Baixo. E você também confere a seguir.
de Capivari volta à quadra pela primeira divisão do futsal catarinense. A equipe enfrenta o Videira.